Então, estava falando da política, né, de que os deputados que estão lá no plenário, no parlamento, os parlamentares, eles foram eleitos, os deputados, os senadores, eles foram eleitos pela população. E eu estava falando também que o Brasil, ele não é um politizado. Normalmente, nós pessoas comuns e pessoas normais, que é a maioria da população, são as pessoas que trabalham, que querem o melhor, que lutam, que são honestas, que olham para o outro, que têm respeito pelo outro, que respeita o vizinho, que respeita as leis, que respeita o fato de não vou sujar aqui, que eu vou manter limpo ali, vou pagar minha conta aqui, vou ser honesto. Enfim, a maioria do povo, ele tem essa linha, né? Mas uma outra parte, ela tem essa ingenuidade e alguns mais espertos conseguem induzir e seduzir essas pessoas que têm essa linha da gente, que quer a honestidade, e que não tem acesso à informação legítima e não tem o hábito de pensar, tem o hábito de acordar, levantar com pressa, chegar no trabalho, cumprir aquelas 12, 13, 14 horas de trabalho, porque é a maioria que trabalha, que está dentro da economia, que está nas cidades, nos centros, que estão trabalhando, que vão plantar, elas não têm tempo. Nem não tem tempo nem para raciocinar e pensar sobre política, e sempre pensar sobre melhor política para a população. Eles não têm. Eles ouvem, veem algumas coisas e seguem. E esse povo, o que eles têm de mais confiante é a sua religião. Então, são os evangélicos, são os testemunhos de Jeová, são os que vão, são eu não sei as categorias, mas são os crentes. Eu vou chamar todos de crentes porque são várias categorias de evangélicos. Cada um defende uma. Mas uma coisa é certa: todos eles têm a Bíblia como diretriz. Todos eles falam o que está escrito ali na Bíblia. Eles seguem o que está escrito ali na Bíblia. Porque eles também, inclusive os pastores, os mais moderados, mais simplesinhos. Eu não estou falando dos cultos, não, daqueles que estudam e se preparam para criar um rebanho e criar um secto para transformá-los em milionários, tá? Que os pastores bem-sucedidos, eles têm um secto e tem um grupo com eles que forma o staff daquela igreja para transformar eles em ricos, em milionários. Eles têm aquele monte de adeptos que pagam as custas do prazer e do conforto da vida dele. E aí ele pega todo esse povo trabalhador, que tem sua pequena empresa, que moram nas comunidades, que querem melhorar de vida, e eles vêm com um discurso através dos textos da Bíblia, eles o que são mais interessantes para si, e eles colocam ali. Eles sabem que aquilo ali é só um livro que está fazendo com que eles tragam essas pessoas que ignoram, que não têm tempo para refletir, para aprender. E aí ela vai, ela ouve aquele cara que está ali, e ele grita, e ele fala, porque Deus, porque o diabo, porque. E aí ela precisa. Essa é a única orientação que chega até ela. E esses orientadores, eles são pessoas que têm em si esse conceito de eu quero ficar rico, eu quero ter, eu quero ser o bambambam desse pequeno grupo ou desse grupo gigantesco, como é o bispo lá, o bispo Macedo lá, arquimilionário, riquíssimo, que, é, que ele é sustentado pela fé do povo, que ele tem a capacidade como é que chama quando a pessoa, eloquência. Eloquência é aquela pessoa que tem capacidade de falar e falar as coisas com coerência. Então ele pega aquele livro que foi criado em 1900 e bolinha lá, quando criaram a Bíblia lá, né? Tudo. Você sabe como é que o povo, como é que um pescador, que eram os apóstolos, como é que iam criar os textos da Bíblia onde Jesus é a referência, que é o Novo Testamento. Agora, se você vai para o Velho Testamento, quem sabia escrever? Quem sabia escrever era quem era da classe alta. Você acha que escravo sabia escrever? Sabia ler e escrever? Você acha que quem sabia ler e escrever eram os reis, eram os imperadores, eram os faraós, os seus padres, os seus bispos, os seus que botavam as leis, né? O que falava sobre o que pode, o que não pode, compre o seu lugar
para entrar no céu, no reino dos céus, enfim. Enfim, a história é muito legal, ela dá muito enredo para filmes, né? Então, gente, é sobre isso. Eu fico impressionada sobre a incapacidade cognitiva e perceptiva que essas pessoas que estão atoladas nessa, 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 nessa magia de ter muito dinheiro, ter poder, ter bens, ser, porque eu sou isso, porque eu sou juiz, porque eu sou prefeito, porque eu sou deputado, porque eu sou médico, porque eu sou dono da clínica, porque eu sou dono dessa empresa, porque eu tenho o ter e o ser alguma coisa é o que importa. E aí eu me surpreendo, e aí eu vejo que estamos todos assim inseridos num contexto onde os valores se inverteram. Quem tem valor, de fato, é seduzido e induzido ao erro através dessas poucas pessoas que têm isso como meta: o poder, a riqueza e o poder por conta de dessa eu sou isso, eu sou advogado, eu sou juiz, eu sou prefeito, o poder, né? E o ter, que é ter um monte de grana, muito de porque, sabe? Então, não é suficiente ter um bom carro. Eu tenho que ter um carro que seja muito mais caro do que o outro. Não vou falar das pessoas de uma classe social mais baixa. Vamos lá para as comunidades que eu não conheço muito bem, mas eu conheci, de certa forma, eu tive um acesso intenso num período da minha vida em que eu frequentei, inclusive, a favela. A favela não como a dançarina, vou lá porque tem o forró. Não, 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 não. Eu frequentei porque eu tinha alguns empregados que eram moradores de favela, então tinha aquele churrasquinho de gato, fazia um churrasquinho, então conhecia a família, conhecia os filhos, conhecia irmãos, conhecia irmãs. Então eu ia na favela, então eu conheci também os bandidos, que são chamados bandidos, os traficantes, os comandantes, as pessoas que ficam ali para avisar, tá subindo a polícia, então eles andando com fuzil, peguei algumas armas, inclusive, porque eu não sabia o peso, então eu era curiosa, deixa eu ver o peso de pegar, conversar com o cara que estava ali naquele ponto ali, cheio dentro da mochila, com uns pacotinhos de droga. Eu conheci, eu conheci as pessoas, sabia as atividades, mas eu tenho a capacidade de compreender qual é a realidade deles e qual é a minha. Eu não posso falar deles por conta do que eu aprendi, da minha capacidade reflexiva. Então, eles não têm essa capacidade, como a maioria não tem. Se as pessoas tivessem capacidade reflexiva e explorasse isso, elas não iam ficar repetindo que nem papagaios ou ficar olhando e falar: o ter é legal e o ser também, então eu quero ser e quero ter. Simples assim. Isso não teria importância. O ser, em termos de minha mente se desenvolver, eu me tornar uma pessoa extremamente competente, extremamente racional, fazendo programas realmente que fizesse o ser humano evoluir, não a tecnologia. Eu já falei isso no outro vídeo e eu sou completamente. São coisas que uma fez assim e a outra ficou aqui, ó. Uma subiu, né? A tecnologia ela expandiu completamente por conta dessa minoria que valoriza demais o ser alguma coisa e o ter alguma coisa. E essa outra classe, que é a majoritária e que é a que tem que ser explorada para esse que quer ter e ser conseguir chegar onde deseja, então esses também eles seguem o exemplo. Eles querem a mesma coisa. Então o cara lá da favela, a menina
que pinta a unha, a mãe que trabalha na casa de uma madame. Então, ela na casa dela, ela quer ter as coisas que ela vê na casa da madame, que agora até eu nem sei se existe muitas empregadas domésticas, mas eu acredito que sim, porque existe muito rico. E o rico não vai para a cozinha, e o rico não vai limpar a sua casa, o rico não vai cuidar dos seus nenéns, o rico não vai ficar levando o filho na escola. O milionário, ele não faz nada disso. Quem faz é tudo delegado a outra categoria, que se julga mais rica do que a categoria onde ele está inserido. Porque a mulher que trabalha na casa da madame, quando ela vai para o ambiente dela, ela também vai querer ter outras pessoas prestando serviço para elas, porque elas são mais, e por aí vai. Então é uma reflete, 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 repete, 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 copia, copia, copia. Xerox de Xerox, sabe? São Xerox. Então a humanidade tá xerocando. Ela não está sendo original, ela não está sendo, tendo a capacidade de se promover a si própria. É mais ou menos isso. E, nossa, olha só, eu tenho tanta coisa para colocar, tanta coisa que eu já observei, e aí isso aí fica tão evidente em termos de sociedade, né? E isso me assustou deveras. Olha, me assustou muito eu ver eu imaginei essas pessoas que defendem esse camarada que foi tão pernicioso para a sociedade brasileira, que eu acredito que toda essa falcatrua, todos esses roubos bilionários, esses milhões de apartamentos comprados aí por N políticos, por trás disso existe uma necessidade de vamos ter dinheiro porque nós vamos mobilizar a direita no mundo. Não é uma coisa de Brasil, não é uma coisa do brasileiro, é uma coisa mundial que eles estão querendo se juntar realmente de uma forma tal que eles é, destruam, destruam realmente a população mundial, sabe? Então tem as guerras híbridas, tem as guerras biológicas, as doenças que vão ser. Vocês não vai ser só o Covid que vai aparecer, que surgiu e tentaram o AIDS lá mais um pouco mais atrás. Vão vir muitas outras doenças fabricadas em laboratório e que vai ser distribuída para matar uma boa parte da população. Não é nada, não é nada. Com a Covid aí, 4 milhões que deixaram de existir no mundo, 4 milhões de seres humanos aí que, pô, eram. Ah, é gente que pode. Pô, eles são. Tem morbidade. É velho. Não produz. É velho. É morbidade. Não presta pra gente. Vamos tirar. Aqueles mais preconceituosos na época do AIDS, né? O HIV. Caraca, quanto jovem, por conta das suas opções sexuais e do seu direito de se revoltar contra o sistema, os revoltados se drogavam. E os que tinham uma tendência sexual diferente, da aceita socialmente, então essa galera aí, olha, foi quase que exterminada. Quase que conseguiram exterminar. Aí hoje levantam as bandeiras do gênero, levantam as bandeiras. A televisão foi impondo isso com o tempo. Isso aí não foi uma coisa que nasceu agora. Isso aí já está sendo colocado pelas novelas, pelos BBBs da vida. São 23 anos de BBB da vida. E é por aí, tá? Bem, esse aqui é um conceito. Eu vou parar esse vídeo e vou continuar no próximo de amanhã, tá bom? Então esse tema aqui, esse Lero de hoje, ele vai se estender mais um pouquinho. Já está com o segundo dia.